senhor é maçom. É o que mais tem, você já viu? Já. Não é? Inclusive, dedo de louco. Como é que é isso, pastor Silas Malafaia? Número 1, claro que não. Número 2, eu brinco dizendo assim, se eu sou maçom, só se a loja for na rua Montevidéu 1191, que é a igreja sede, só se a loja for lá. E antigamente eu brincava, meu sogro era o pastor presidente, eu dizia, e só se o grão-mestre é o pastor Zé Santos. Então isso é balela, isso é conversa fiada dos incompetentes que não tem como te atingir e tentam querer dizer que o sucesso que Deus te dá é fruto não de Deus, mas das coisas do mundo. Sabe o que eu vejo? A maçonaria, para quem não é evangélico, não há nenhum problema. Existem coisas, Eliel, que para nós não presta, para nós não serve. Mas para os outros, por exemplo, você já viu um evangélico ser benemérito do Flamengo, do Vasco, do Botafogo? Para nós não serve isso. Ó, eu sou benemérito do Flamengo. Eu vou me candidatar a presidente do Vasco. Isso não é para nós. Não é para nós. É isso que as pessoas precisam entender. Existem coisas na sociedade que não foram feitas para nós. Nós somos da luz, nós temos uma outra visão, mas para o homem que não tem Jesus é válido essas organizações. Para nós não. Então eu não sou maçom e ponto final. Uma organização seríssima, mas não serve. Para nós, isso aí, uma organização séria, e tem gente do mais alto nível da sociedade brasileira que tá lá, mas não é para nós, gente. Aí o cara fica, aí um bobalhão, sabe? Pastor, o senhor tem que meter o pau na maçonaria na TV. Aí eu digo assim, sim, e no outro dia eu saio do ar. Será que você não tem sabedoria nenhuma, meu irmão? Será que não tem um pouquinho de inteligência para saber navegar nessas águas? Você sabia que Jesus, ele caiu fora quando queriam matá-lo? Porque ele não encarou. Por que Jesus só desapareceu? Quando o nego queria matar, ele correu. Mas Jesus correndo? Meu filho, era estratégico, ainda não era a hora. Então eu vou lá na televisão, vou meter o pau e no outro dia eu perco o programa. Qual a vantagem disso? Então a gente tem que ser sábio. E tem irmão que só anda no radicalismo, certo? Eu não sou e tá acabado. E não concordo que um cristão pertença a isso. Agora, lá pra fora é válido. Pra quem não é crente, é válido, como outras coisas que pra quem não é crente é válido. Mas pra nós seguem as palavras do pastor Silas Malafaia, ou do que se intitula pastor. Para quem é da luz, para quem é de Jesus, esse negócio não presta. Ou seja, o que fazem, então, os pastores que pertencem à maçonaria? Não são poucos, são centenas de milhares de pastores que pertencem sim à maçonaria, que fazem parte dessa sociedade secreta. Então, segundo o pastor Silas Malafaia, não é pra gente, não é para quem é da luz. E agora, como ficam os pastores que fazem parte dessa sociedade secreta? Em nosso estudo, Pode um Cristão Ser Maçom? Na parte 8, diz assim: vamos a uma pergunta que vai nos trazer importantes descobertas. Avaliamos a mesma com a resposta dada pela maçonaria. A maçonaria é uma religião? Resposta: não. A maçonaria é uma sociedade que tem por objetivos unir os homens entre si, e nesse esforço admite em seu seio pessoas de todos os credos religiosos sem nenhuma distinção. Refutação: Albert Pike escreveu no livro Moral Sem Dogma, na página 203, o seguinte ensino: toda loja maçom é um templo de religião, e seus ensinos são instruções em religiões, ensino para o 13º grau. De fato, a maçonaria nunca se declara como religião. Porém, bem sabemos que vai muito além de uma simples sociedade ou sistema filosófico. Na verdade, ela assume o papel de mãe dominante das demais religiões. Observe alguns pontos. Primeiro, ela conseguiu estrategicamente alcançar o que muitas religiões tentaram e não tiveram êxito, ou seja, projetar o ecumenismo. Lá estão nivelados por igual pseudos cristãos, muçulmanos, confucionistas, hindus, espíritas, católicos, budistas e etc. Segundo, ninguém precisa abdicar de sua religião. Porém, elas se transformaram em coisa nenhuma quando seus adeptos participam das cerimônias de instituição. Terceiro, mesmo que a maçonaria não aceite ser rotulada como religião, ou com religião,
Ela está impregnada do começo ao fim, de princípios, simbologias, até mesmo de elementos de várias religiões, entre as quais citamos Rosa Cruz, Cabala, Cristianismo, Espiritismo, Nova Era, etc. Quarto, a maçonaria transforma uma simples ferramenta de pedreiro em regra de vida entre a sua membresia. Exemplo, o esquadro simboliza retidão. Quinto, na maçonaria, o Gador é um ser deísta. Ela ensina a crença hindu dizendo que, quando Deus criou o mundo, dissolveu-se nele e deixou de existir como pessoa, tornando-se uma força. Por fim, declara que Deus habita na matéria. O mundo é uma revelação dele. Sua existência é uma exibição dele. Ele está em sua obra. Declaração de Albert Pike no livro Morals in Dogma, página 710, Ensinamentos para o 28º grau. Sexto, a maçonaria tenta menosprezar e subjugar a Bíblia, colocando-a no mesmo nível de qualquer outro livro, tais como o Corão, o Evangelho segundo Allan Kardec, ou simplesmente pode substituí-la por um livro, cujas páginas em branco, dependendo da loja. A Bíblia diz o seguinte: ela é mais preciosa que o ouro e a prata, Salmo 119. Ela é o único manual do crente na vida e no trabalho do Senhor, 2 Timóteo 2,15. Ela é alimento para a nossa alma, Mateus 4,4, Jeremias 15,16. Enfim, o que fazem então os pastores dentro dessa sociedade secreta, dentro da maçonaria? Segundo Silas Malafaia, para quem é luz, isso não presta. Se não presta, não é bom, porque lá estão esses pastores. Cria-se então, ou criou-se então, um problema seríssimo diante do parafraseado do pastor Silas Malafaia, ou do Silas Malafaia. Existe um perigo. Pastores que fazem parte da maçonaria são satanistas, vivem no oculto, vivem na negritude, vivem no obscuro, vivem por meio de dissimulações, de mentiras, de farsas, vivem a custas de privilégios, falam em línguas, falam no Senhor Jesus, dizem promover curas, bênçãos, promovem todo tipo de coisas boas, porém estão no lado oculto da coisa. Como é que funciona agora? Segundo a denúncia do Silas Malafaia, para quem é de Jesus, para quem está na luz e para quem é luz, isso não presta. Se não presta, por que lá estão? Muito mais do que um alerta, muito mais do que um simples parafraseado. Por que esse sujeito, o Silas, então não desperta com estudos, com palestras na Slavec, contra uma sociedade secreta já vista estar nela assentados inúmeros homens que se dizem de Deus, inúmeros pastores, bispos, apóstolos, diáconos, presbíteros, ou o que seja. Por que então Silas cala-se diante desse estapafúrdio, diante dessa loucura e sandice promovida e provocada por esses homens que já estão cegos? Por que ele não alerta? Por que não há uma pregação contra a maçonaria? Por que não há um movimento de despertar os seus irmãos para que acordem diante deste perigo? Para que acordem deste sono profundo da morte? Observamos então apenas um parafraseado, uma troca de palavras. Observamos então apenas jogos de palavras e não simplesmente um alerta. Porque se não presta, e sabemos que nossos irmãos estão lá, por que não alerta? Por que não dá nomes aos bois? Por que não fala a realidade, a verdade do oculto e do obscuro? Segundo Silas Malafaia também, ele não é louco de falar contra a maçonaria. Porque se falar contra a maçonaria, ele perde todos os seus privilégios, todas as prerrogativas e inclusive o seu horário na televisão. É assim que funciona. Sabemos do perigo, mas não somos atalaios.
O Silas Malafaia acaba, por certo, de ser um omisso diante da imoralidade praticada e da perversidade a qual dormem esses pastores, a qual vivem e deitam nesse sono profundo da morte. Alertar é o nosso dever, mostrar a realidade para que os nossos irmãos não vão os que beiram ao inferno. É a nossa obrigação, é o nosso chamado. Ele sabe muito bem que existem pastores que fazem parte da maçonaria. E por que não alertá-los quanto ao perigo que mora lá? Não estaria então o Silas preocupado com a vida e alma dessas pessoas que estão próximas ao inferno? Então, seria mais jogo, seria muito mais conivente não falar e não tocar no assunto do que alertar os irmãos? Mais vantajoso, porque tudo parece que para o Silas é troca de vantagens. Qual a vantagem? Qual a vantagem eu teria? Qual o privilégio eu teria? Eu não falo por isso, eu não falo por aquilo. Ou seja, o cara é capaz de permitir com que irmãos vão ao inferno do que perder os seus privilégios ao alertá-los. Omisso, perigoso, extremamente influente e extremamente idiota a postura do Silas. Idiota. Medo de que se diz ele ter o Senhor Jesus e servir a um Deus grande e poderoso. Por que teme aos homens que podem fazer mal apenas ao corpo, aos que podem fazer perecer o corpo? Então, abram seus olhos, fiquem atentos. Não são tão santos assim, não são tão de Deus assim. Mas eu gostei da frase do Silas. Não é para nós. Certamente que se você descobrir que o seu pastor é da maçonaria, segundo Silas Malafaia, ele abraça Lúcifer. Ele adora Lúcifer e vive nas trevas. Mais uma vez, obrigado, Silas, por suas palavras, não são minhas. Apenas traduzi aquilo que o Senhor quis dizer e não tem coragem de falar. Deus abençoe e até o próximo vídeo.